Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, esse 29 de julho de 2021. E graças a Deus, né, pela nossa perseverança no caminho, né, das Virgens Prudentes. Graças a Deus pela conservação das nossas vidas, pelo entendimento e pelo discernimento que Ele nos tem dado, entendimento das Escrituras, da Igreja, discernimento das religiões, né? E vamos aí continuar com a nossa meditação de consolo, né? Nestes dias de peste, de pandemia, em que nós, pela vontade do Altíssimo, não estamos, né, podendo nos reunir, né, para defender a vida de outros, também a nossa, né? E graças a Deus por isso. Então vamos continuar aí, né, com a nossa pequena meditação diária, consolo, né, para todos nós. Estamos aí no Apocalipse, no capítulo 14, né? Vamos ver aqui o que está escrito, fazer uma revisão aí do que a gente já sabe, né? Então o que está escrito aqui? Capítulo 14 de Apocalipse. Eu olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. Ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias, para Deus e para o Cordeiro. Em sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Bom, é uma visão, né, de um grupo de 144 que não é o mesmo daquele, né, do capítulo 7º, né? Lá no capítulo 7º ele está falando de judeus, né, que foram separados para enfrentar o governo das bestas, né, ou da besta. Aqui são 144.000 pela descrição. Nós podemos entender que ou é a igreja na sua totalidade, tendo uma representação aí, ou então uma parte da igreja, né, certo? De onde quiser a igreja foi tirada, né? Foi tirada do mundo, digamos assim, e de dentro da igreja tem aí os 144.000 que têm características tais que estão falando aí, né? Que estão ditas aí no capítulo que nós lemos. Então ou é a igreja totalmente, ou então é um grupo da igreja mais privilegiado ainda da igreja, né? Que pode ser os profetas, os apóstolos, né? Não é isso? Os líderes, né? Aqueles homens, né? Aquelas mulheres que tiveram à frente, né? De toda a igreja em todas as épocas, né? Certo? E que enfrentaram, né, as situações, enfrentaram os exércitos da maldade, né?
Então nós podemos entender como sendo isso. Ou é a igreja total, ou então são aqueles que estiveram à frente, né? Mais provável é que sejam esses que estiveram à frente, que são os apóstolos, os profetas, né? Os doutores, né? É isso? E vamos aí, né? Então ele teve essa visão e esses vão seguir, vão com Jesus Cristo para onde Jesus Cristo for, eles estão lá, estão atrás, né? Estão junto dele, né? E aí no capítulo 14, a partir do versículo 6, ele vai dizer o quê? Ó? Vi outro anjo voar por meio do céu, ele tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia. Caiu, né? Caiu Babilônia. Aquela grande cidade, que todas as nações deu a beber, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Né? Então aqui ele está falando de quem? Aqui, essa Babilônia é com certeza a figura das religiões, né? Neste caso aqui. Então, outro anjo seguiu, caiu a Babilônia, né? Aquela grande cidade, que em todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. O vinho aqui tem o sentido de doutrina, de ensino, né? Seguiu-se o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome, né? Então isso aí é um juízo, né? De Deus, né? Deus está dando um juízo para, principalmente, para aquelas pessoas, né? Não é isso? Que vão adorar a besta, a sua imagem, vão receber o sinal, né? O sinal da besta na sua testa ou na sua mão. Aqueles que vão adorar a besta, né? Então é uma condenação, e ele está falando aí que essa condenação é eterna, ou seja, é a condenação eterna do lago de fogo, né? Lá na frente, ele vai nos dizer que as profecias, elas são assim, elas vão lá na frente e voltam, vão lá na frente e voltam, né? Vão lá na frente falando de coisas que já tinha falado, explicando o que significa, né? Aquelas coisas que foram ditas anteriormente, né? Sem uma cronologia. Tem algumas coisas que são cronológicas, né? Que estão dentro do tempo, outras não. Não é isso? E aí no versículo 12 ele vai dizer o quê? Aqui está a paciência dos santos, ó. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Né? Então está aí, né, essa grande voz, né, do céu.
São bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, né? Tanto os que morrem antes do governo da besta como no governo da besta. Bom, vamos parar por aqui, né, irmãos? Graças a Deus, estamos aqui até amanhã, se Deus quiser, quando voltaremos, né?